Olá, boa noite. Eu sou Paulo Moreira, dono da Core Turismo e Eventos e idealizador do projeto Gente Como Você. Para quem não conhece o projeto Gente Como Você, ele tem como característica convidar pessoas de vários segmentos, com várias experiências, seja experiências profissionais, pessoais, casos de superação, projetos sociais a nossa finalidade é o entretenimento, é levar informação para as pessoas. Independente. Outro dia estavam me perguntando, Paulo, eu não tenho muitos seguidores, eu posso participar do Gente Como Você? A gente não está aqui para atrair gente para ser nossos seguidores. Tudo bem, se as pessoas seguirem, curtirem as nossas lives, é legal, a gente pode divulgar o trabalho e as experiências das pessoas, mas isso não é necessário. O que a gente quer é sempre trocar uma ideia com as pessoas e transmitir informação. Isso é bastante legal. Lembrando que o Gente Como Você continua com a campanha do agasalho. Estamos recolhendo agasalhos, cobertores, material de higiene, material de limpeza e cestas básicas para as doações, tá? Quem quiser, meu celular está na chamada, mas pode me enviar um direct também, tá, gente? Hoje nós vamos receber Bruno Monjardim Marques. O Bruno é teólogo e coordena uma escola ministerial, em Portugal. Bruno largou o nosso país, que eu tenho certeza que ele ama muito, passou pelos Estados Unidos e hoje está em Portugal, trabalhando como teólogo. Nós vamos então bater um papinho com ele e saber um pouco mais da experiência do Bruno e sua família nas terras portuguesas. Vamos ver, já vi que o Bruno já está aqui. Que sinal, primo, cara, que eu admiro muito o trabalho que ele faz, que é muito bacana, e vocês vão conhecer um pouquinho. Fala, meu primo! E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que tá por aí? Tudo jóia. Uma boa noite, né? Eu sei que aí já devem ser umas 10 horas da noite, né? São 10 aqui agora. Te agradeço aí por estar disponibilizando o seu tempo para falar um pouquinho, para trazer um pouco da sua experiência, contar um pouquinho de Portugal também, porque a gente vive num momento, eu acho que de 2 anos para cá, que as pessoas só falam: vou tentar ir para Portugal, não é nem questão mais dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos hoje em dia está bem complicado de ir trabalhar lá ou ir tentar a vida lá. Mas Portugal, eu acho que é bem mais fácil. Bruno, queria que você contasse um pouquinho da sua história, de como você chegou em Portugal. Beleza. Então, como você já falou aí um pouquinho, né? Eu sou brasileiro, nasci no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e tenho uma paixão imensa aí pelo Brasil, pelo Rio. Penso em com certeza voltar, não sei se definitivamente, mas com certeza fazer algo ministerialmente falando aí no Brasil. Tenho uma paixão por essa cidade, acredito que eu nasci aí por um propósito. E daí, há 3 anos atrás, não, 4 anos atrás, eu senti um chamado de ir para os Estados Unidos fazer um curso numa cidade chamada Redding, no norte da Califórnia. Fica mais ou menos a 3 horas de São Francisco, 3 horas e meia, subindo, né, para o norte. E passei 2 anos morando lá, congregando numa igreja chamada Bethel Church e fazendo um curso chamado BSSM, né, que é Bethel School of Supernatural Ministry, que é uma escola de ministério sobrenatural da Bethel, dessa igreja. Então, a gente ficou lá 2 anos, eu, Neisa, o Arthur e o Alexandre, né, que são os meus 2 filhos. E nasceu a Maria Fernanda, né, durante esse tempo lá. Linda, por sinal. A princesinha da Morro de casa. rir com ela. Ela é demais, é demais. Ela é americana. Ela nasceu lá, ela é americana, nasceu nos Estados Unidos, lá em Reading. E então passamos esses 2 anos lá, e durante esses 2 anos eu fui fazer uma viagem missionária aqui para Portugal, com a Bethel, e eu conheci o pastor Rodrigues, que viemos ministrar na igreja que ele fazia parte. E aí eu conheci ele no final, passamos acho que uns 6 dias aqui em Portugal, fomos lá dos Estados Unidos, viemos para cá. No último dia ele perguntou o que eu iria fazer quando terminasse o 2º ano da escola. Eu falei, provavelmente vou fazer o 3º ano. Essas escolas são 3 anos, sendo que o terceiro como se diz, é mais um estágio, vamos chamar assim.
E ele perguntou o que eu iria fazer, eu falei, não sei. Ele falou, então pensa em, às vezes, vir para cá, para Portugal, e fazer o terceiro ano comigo, porque eu posso receber um aluno da Bethel aqui em Portugal. E aí eu voltei, desculpa, para os Estados Unidos, conversei com a Neisa, com a minha esposa, nós oramos sobre isso e sentimos a vontade de vir. A Neisa estava muito preocupada com a violência no Brasil, estava uma época muito complicada, ainda está, mas estava bem complicado. E ela estava muito preocupada com as crianças. Ela trabalhava, como você sabe, meus pais trabalham ali para a parte de Jacarepaguá, a gente pega a linha amarela quase que todo dia, ali Cidade de Deus, Gardênia. Então, volta e meia, ficava preso no trabalho. Meus pais, a Neisa trabalhava lá para a linha amarela também, às vezes ia na Ilha do Governador. Então, a gente começou a ver assim, os caminhos que a gente fazia. E a gente falou assim, cara, é complicado. E então, essa coisa de Portugal veio como uma resposta, essa proposta, né? Então, nós oramos, aceitamos a proposta. Passamos 3 meses no Brasil, entre Estados Unidos e Portugal. Tivemos experiências ótimas com família, mas ao mesmo tempo também tivemos experiências assim. Fomos ao shopping, o downtown ali, né, na Barra, fomos ao downtown. Daqui a um pouco um amigo nosso sobe e fala: olha, sequestraram 3 famílias já dentro do downtown. Tipo, enquanto a gente estava lá dentro do estacionamento. A gente, caramba. Aí fomos deixar uma amiga nossa ali perto da Gardênia. Quando deixamos ela, saímos. Deu tipo 5 minutos, ela liga: vocês já saíram da Gardênia? Eu falei, já saímos. Porque acabaram de matar um cara aqui do lado. Eu falei, meu Deus. Então, assim, a gente teve 3 meses, a gente teve acho que 6, 7 experiências, assim, que foram questão de minutos da onde a gente estava, quando a gente saiu, aconteceu algo. Então a gente falou assim, cara, tá complicado. E como a gente saiu dos Estados Unidos, tipo, uma segurança um pouco melhor, a gente parava no sinal, uma moto vinha do nosso lado, a gente já ficava desesperado, né? E a gente veio de lá com a mania de deixar a carteira em cima do capô do carro ali, a mostra, a bolsa do lado. Então pessoal, olha, vocês voltaram pro Brasil. Então essas coisas todas foram falando assim, cara, a gente não quer viver em medo, né? Porque uma coisa é você viver com medo todo dia, você nunca sabe. Aí, enfim, aceitamos a proposta e viemos. Estamos aqui há 2 anos. Fiz o 3º ano de estágio e depois o pastor me convidou para começar a mesma escola que eu fiz lá na Bethel, parecida, aqui em Portugal. E é o que eu tenho feito hoje, né? Que é a ESSM, European School of Supernatural Means, né? Escola de Ministério Sobrenatural da Europa. Bem legal. Você já tinha cursado nos Estados Unidos e agora está seguindo o mesmo tipo de curso, só que padrão europeu. Sim, praticamente o mesmo curso. Nós até temos um link com a BSSM, com a Bethel Church. Nós temos o mesmo. Eles enviaram para a gente todo o material, só que a gente adaptou porque cultura é diferente, né? América e Europa, as culturas. Então a gente adaptou uma coisa ou outra, mas é praticamente o mesmo padrão. Bruno, e nessa transição, nessa mudança, né? Como é que foi o comportamento da sua família, né? Porque assim, toda a sua família fez essa mudança, pelo que você me passou, pela questão do seu curso, né? Para o seu aprendizado, para a sua evolução dentro da área que você escolheu. Como é que foi essa adaptação? Engraçado, agora você fala Neisa, né? Eu sempre chamei ela de Neisa. Neisa. Só eu, mas ela mas tá ok. acostumada. Todo mundo. Neisa, Neiva, Neuza. Ela tá acostumada já. Toda hora eu mandava áudio para ela quando eu estava em Portugal. Neisa. Como é que foi essa adaptação da sua esposa, dos seus filhos, né? Sim. Então, quando nós saímos do Brasil, as crianças eram muito pequenas, a Maria ainda nem existia, o Alexandre e o Arthur eram bem pequenos, então esse apego a lugar, a amigos, etc., ainda não existia muito dentro deles, né? Então, a gente, lógico, toda mudança gera um pouco de instabilidade, né? A criança sai do lugar que ela já conhece, tem a casa, a gente tinha mudado para uma casa muito bacana, que eles gostavam muito, tinha espaço para eles brincarem, tinha família, óbvio. E então a gente, assim, a primeira mudança para os Estados Unidos, a gente tentou, a gente foi no ponto fraco da criança, né? Nós compramos eles, vamos chamar assim, com o supérfluo, o material, né? Falando, olha, você gosta desse brinquedo aqui? Ele, pô, eu adoro, é o brinquedo que eu gosto. Falei, sabe quanto é que esse brinquedo aqui? Pro Arthur, né? O Alexandre é muito bebezinho ainda. Esse brinquedo aqui é uns 300, 400 reais para comprar um brinquedo desse aqui. Sabe quanto é que é lá nos Estados Unidos? Ele, quanto?
Falei, é $20. Aí ele, caramba, com dinheiro que você vai sair daqui e vender teus brinquedinhos aqui, lá você compra 4 desses. Então, assim, ele já falou assim, eu quero ir para os Estados Unidos hoje, né? Então, a gente começou a trabalhar isso neles. Olha, lá a gente vai ter um tempo, a gente vai passar um tempo, não é para sempre. A gente foi tentando acostumar. E foi muito bom, assim, no começo eles sentiram um pouco falta, né, dos primos mais próximos ali, o Léo, do Fernando e da Valéria, que eles são muito da Paloma, que é da parte da família da Neise, né, filhos da irmã da Neise, sentiram muita falta dos primos, mas eu acho que, assim, nos Estados Unidos foi um tempo que a gente conseguiu ser muito família, só a gente em casa, porque no Brasil, como a gente trabalhava sempre com igreja, a gente sempre teve muita gente dentro da nossa casa, né? Muitos amigos, as células, que são grupos que se encontram nas casas para conversar, comer um lanche junto, grupos da igreja. Então, eu acho que no Brasil eles nunca tiveram um tempo assim, família, né? Nós sozinhos como família. Então, nos Estados Unidos eles tiveram esse tempo. Porque muito tempo ficou só eu, Neis, Alexandre e Arthur. Então, o final de semana era todo deles. Eu ia para aula durante a semana, mas quando eu voltava para casa, o tempo era deles. Então, eles acostumaram bem, ao ponto de que até hoje eles pedem para voltar para lá. E eu não acredito que seja pela cidade em si. Eu acredito que seja por essa experiência que eles tiveram de família, né? Porque eu até brinquei com o Arthur, falei, Arthur, se a gente ganhar na cena, e aí a gente tiver dinheiro, você quer morar onde? Quer morar em Reading ou na Disney? Ele fala em Reading. Eu falei, pô, meu Deus, né? Poder morar com o Mickey ali ou Reading, e ele escolhe Reading. Então, para mim foi isso. A adaptação deles para os Estados Unidos foi tranquila. Eles gostaram muito de viver lá. Eu também gostei muito. Não sei Estados Unidos em si, mas era uma cidade super pequena. Não tinha muita infraestrutura, mas também não era cidade interior. Mas a gente acostumou com esse padrão de vida, sabe? Mais calmo, sem trânsito, sem muita gente pela rua para tudo que é lado. Então, assim, foi muito bom, a gente gostou. E aqui em Portugal foi que a gente teve um pouquinho mais de dificuldade na adaptação, pela questão de o que falaram pra gente, que nos Estados Unidos nós teríamos um pouco de, como se diz, preconceito. As pessoas falando, os latinos lá sofrem, né? A gente não teve, a gente morou lá 2 anos, se a gente foi maltratado, e não maltratado de maneira forte, mas pouca coisa, foi assim, 3 vezes. E aqui em Portugal, pelo contrário, a gente veio para cá, eu sou cidadão português, eu tenho a dupla cidadania, então eu não sou nem só brasileiro, eu sou português também, eu dou documento aqui, eu sou português. E a gente foi maltratado assim, em um mês, tipo, 15 vezes, né? As pessoas são muito... E depois a gente entendeu um pouco que é a cultura de Portugal também, eles são muito diretos, o que para nós brasileiros acaba soando grosso, e às vezes para eles estão sendo naturais, né? Então a gente começou a entender um pouquinho mais depois. Mas aqui teve um pouquinho mais de dificuldade. As crianças, como tiveram essa fase muito boa nos Estados Unidos, às vezes pediam para voltar. Quando é que a gente vai voltar para os Estados Unidos, etc. Minha esposa também é apaixonada por Reading, lá pela cidade que a gente ficou nos Estados Unidos. Mas, enfim, a gente sentiu que era o momento de nós estarmos aqui, né? A gente sente que para essa área que nós gostamos de fazer, que é a área ministerial, Portugal é um campo muito vasto para isso, há uma colheita muito grande, poucas pessoas para trabalhar na colheita, né? Então a gente sente que é o momento de estar aqui. A Europa tem vivido o que nós chamamos de um avivamento, né? Foi o berço do cristianismo ali, da reforma protestante, e hoje igrejas estão virando cinemas, a religião... quando eu digo religião, não digo de uma forma ruim, mas o amor pela palavra de Deus, pela Bíblia, tem morrido em muitas coisas. Os jovens já não acreditam mais. As igrejas católicas que eram predominantes são hoje predominantemente são congregadas por pessoas de maior idade que já estão a ponto de morrer, e as pessoas novas não entendem essa religião e não querem, porque ela não se adaptou ao tempo. É aquela religião antiga com religiosidade. Aí eu já falo a religião no sentido ruim. Então as igrejas estão morrendo. Igrejas que antes tinham 100, 200 membros, os jovens não querem aderir, os idosos estão morrendo, então vai diminuindo. Então nós sentimos que um avivamento está vindo. Então nós sentimos que estamos no lugar certo agora, por mais que lutamos um pouquinho, mas estamos nos adaptando. O que me parece, Bruno, que aconteceu com Portugal foi um gap, né? Ficaram as pessoas idosas e as pessoas muito novas. Parece que quando ocorreu a crise,
na Europa, essa parte da população de adolescentes virando adultos e os adultos até 30 anos foi embora de Portugal. Você acha que isso, dentro do cristianismo, dentro da religião, impactou no que você está falando? Sim, sim, sim. Eu acredito que sim, porque, como eu falei, quando você tem esse gap, né, muito grande entre as idades, os idosos que cresceram numa cultura diferente, onde a igreja era como posso dizer isso? Era um alvo para a pessoa. Não, olha, eu quero... Aqui em Portugal ainda, o catolicismo é muito forte, né? Então, você já crescia com isso embutido dentro de você, sua família, e essa nova geração já não tem isso, né? Então, os idosos não conseguiram passar porque, como eu falei, não adaptaram. Não que a gente tem que adaptar. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Mas existem coisas, por exemplo, isso até no Brasil acontece às vezes. Em algumas igrejas que você vai que é proibido entrar uma bateria dentro da igreja. Porque falam que não pode, porque é só órgão, é só teclado. Um jovem entra numa igreja assim hoje, ele não consegue se adaptar, porque ele nunca ouviu órgão na vida. Ele tá acostumado a ouvir um hip hop, a ouvir uma bateria, uma guitarra, um solo. Então, quando a pessoa coloca uma igreja que só tem órgão, que a mensagem tem partes em latim, que a pregação é toda diferente, o jovem não se adapta. Só se adapta à antiga geração. Então, essa antiga geração, uma hora vai acabar. Infelizmente, morre. Né? Então, essa nova geração não entra, então as igrejas estão morrendo, estão virando cinema, estão fechando, estão acabando. E isso deve-se muito também à questão dessa população jovem, muito também não ficar em Portugal quando elas chegam na idade, nesse gap. Eles são jovens e ficam em Portugal. Quando eles chegam na idade de trabalho, eles veem que o salário mínimo em Portugal e a economia em Portugal é muito fraca. O que eles fazem? Vão para a Espanha, vão para a Itália, vão para a França, vão para fora, vão para outros países da Europa. Então, esse meio termo, que é a idade do trabalho aqui em Portugal, normalmente sai, porque se paga muito mal aqui em Portugal, né? Lógico, depende do lugar, tem lugares que pagam bem, mas a grande maioria, o salário mínimo aqui é muito baixo. Por mais que o custo de vida não seja alto, tão alto assim, tirando o aluguel, que está um negócio absurdo, tá fora de série essa questão do aluguel aqui em Portugal, o resto é barato, vamos chamar assim, né? É justamente isso que eu ia te perguntar agora. Essa questão que a gente escuta falar aqui, né? As pessoas... eu já tive alguns clientes que compraram passagens comigo, fizeram processo de vistos, de passaporte, foram para Portugal tentar se estabelecer e hoje já estão de volta no Brasil. Não conseguiram ficar nenhum ano. Essa questão da moradia realmente é impactante para o brasileiro que vai tentar fazer uma vida em Portugal? É muito impactante, porque o aluguel aqui, se você conseguir chegar em Portugal e já se adaptar e achar um trabalho que te pague bem, as coisas mudam. Agora, se você tiver que trazer ainda dinheiro do Brasil, é muito complicado, porque ainda mais com o euro hoje, não sei nem quanto está quase 6, sei lá, 6 e tanto. Cinco e alguma coisa, 5,60 alguma coisa, nessa faixa. né? E fica, então, você vai pagar um aluguel aqui, por exemplo, você vai pagar um aluguel, dependendo das regiões também. Se você for bem para o interiorzão, você consegue achar alguma coisa mais barata, mas nas regiões que é onde existe maior concentração de trabalho, que é Lisboa, Sintra, essas regiões, às vezes você vai pagar num T2, que é, sei lá, 2 quartos, né? Aqui é T1, T2, T3, T4, T é o número de quartos. O T0 seria tipo um kitnet, né? Você paga às vezes tipo 1.200 euros, 1.300 euros num T3, num T2. A gente, quando se mudou para cá, nós estávamos nos Estados Unidos, começamos a pesquisar valores, a gente achava 3 quartos, que era o que a gente queria para poder as crianças terem um espaço e tal. Por 800, 900 euros, a gente falou, pô, acho que vai ficar a mesma coisa que nós pagamos aqui nos Estados Unidos. Viemos para cá. Quando chegamos, a gente não alugou de lá, porque minhas crianças são muito alérgicas, a Neisa também. Então a gente falou, a gente precisa entrar para ver se a gente vai conseguir morar lá. Então, quando a gente chegou, de 800, um T3 já estava 1.300. Deu um boom assim, então a gente começou a correr. A gente ficou indo para você ter noção, você veio aqui, a gente estava em Leiria, na casa dos meus pais, tendo que pegar um carro todo dia, Leiria-Lisboa, que é 1h30, para poder achar apartamento. No final do dia, a gente voltava para Leiria sem nada, as aulas das crianças prestes a começar, né, por causa disso. Então, um dos maiores empecilhos para as pessoas que estão vindo hoje se adaptarem em Portugal é o aluguel.
que a comida no mercado é barata. Um restaurante você consegue comer em lugares baratos. Também tem lugares muito caros, mas um restaurante bom, você às vezes paga 10 euros num restaurante, aquele que no Brasil você costuma chamar às vezes que tem cara de boteco, mas aqui são onde normalmente tem as melhores comidas, né? São aqueles caseiros mesmo. Você paga às vezes 10 euros, você come, eles te dão uma entrada, a bebida inclusa, o prato principal, a sobremesa e um café ainda, por 10 euros. Né? É o que aqui para eles não é o caro, vê se acha até por menos. Então, a única coisa que pesa aqui mesmo é o aluguel. Tem pessoas que vêm, tentam ficar, tentam achar um trabalho, às vezes acham, mas paga muito mal, então ela não consegue pagar o aluguel de 1.000 e pouco, às vezes vai ter que morar muito longe, aí já tem que ter um carro, ou ter que pagar transporte público. Então, o que pega muito hoje aqui é aluguel. E não adianta ir para as cidades menores, né? Vocês estão morando em Cascais? A gente mora em Cascais, mas não em Cascais, centro de Cascais, que ali também já é muito mais caro. A gente mora em Polima, é um pouco mais afastado, fica ainda em Cascais, fica no Conselho de Cascais, mas é São Domingos de Rana, é um pouco mais afastado. Direção a Lisboa. Direção, fica no meio de Lisboa, né, amor? Mais ou menos, fica mais ou menos meio de Lisboa aqui. Tipo, daqui para Lisboa acho que é meia hora. A gente foi aquele dia, deu meia hora. Minha esposa está falando aqui 15 minutos. Tem razão, tem razão. Quero dormir na cama hoje. Boa, verdade, é melhor. Não contrai, não. Então, realmente, para um apartamento de 3 quartos, 1.300, se você converter, vamos voltar o euro a 4,50, porque hoje aqui no Rio a gente vive, acredito que no Brasil inteiro, né? Mas o Rio de Janeiro, normalmente, Rio e São Paulo tem uns valores mais altos, né? Mas mesmo assim, apesar dessa crise, 3.000 você consegue, né? Dá 500 euros, mais ou menos, é o que você consegue para uma moradia. Acho que quando você foi para Portugal, acho que só o Arthur, que já estava na escola, ou não? Não, estava o Arthur e o Alexandre. Os dois já estavam na escola. E a adaptação dele na escola, para quem está indo com criança, né? Foi fácil essa adaptação? Porque eles chegam aí, mas talvez eles já tivessem chegado um pouquinho com um jeito americano, né? Porque vocês passaram esse tempo nos Estados Unidos. Mas eles tiveram uma fácil adaptação na escola? Sim, então, a gente colocou eles, não colocamos ele na escola pública, porque como eles ficaram esses 2 anos nos Estados Unidos e a gente tem muito desejo de que eles possam, quem sabe lá na frente, fazer uma faculdade no exterior, tentar a vida lá fora também, a gente quis colocar eles numa escola americana, que tivesse o estudo em inglês. Então a gente achou uma escola desde lá dos Estados Unidos, nós já pesquisamos. Nós achamos uma escola que é americana e cristã ao mesmo tempo, né? Que era muito que a gente queria, que tivesse princípios cristãos e que fosse em inglês. Então a gente achou aqui próximo da nossa casa, onde a gente já estava pensando em morar, que era onde eu iria fazer o meu estágio. Então, assim, para eles teve um pouquinho de adaptação, mas não foi. Eu achei que fosse ser pior, né? Ao ponto de que em pouco tempo o Arthur já estava assim, não, estou gostando da escola, está sendo muito bom. O Alexandre teve um pouquinho mais de problema para adaptar, mas nada demais também, assim, nada que nos preocupasse. Eles se adaptaram super, super bem. Não houve muito problema, não. Eu não sei explicar como seria se fosse na pública, né? Como a gente colocou eles numa particular já. Mas as pessoas que nós conhecemos, que foram para a pública, também não ouvimos assim muitas coisas. Nós temos alguns amigos aqui, e a escola pública aqui é muito boa, o ensino é muito bom, ao ponto de que já me falaram que até o próprio inglês, se você for para uma escola pública, diferente do Brasil, que você vai aprender na escola normal, né, o verbo to be, etc., aquelas coisas básicas, aqui o pessoal fala que você sai falando inglês da escola pública. Sai falando inglês, bem. Tanto que a grande maioria dos portugueses, eles falam inglês também. Né? Pode não ter uma pronúncia perfeita, mas falam inglês muito bem. Então, aqui a escola pública é muito boa, muito boa. Pô, aqui a pessoa mal sai falando em português, quanto mais em inglês, né? Nem português a gente sabe falar direito. Esse é um dos problemas nossos aqui. E essa questão de língua, né? Nós já tocamos no assunto do inglês, do português, né? Eu tive 2 vezes em Portugal e quando você pega
cada vez eu acho que você vai indo mais para o interior, mais difícil. As pessoas acham que é fácil entender o português de Portugal, né? Queria que você falasse um Aham. pouco sobre isso, né? Sobre essas coisas. Existe até umas palavras com significados, Sim, palavras iguais com significados diferentes, né? Como é que sim, foi essa sim. adaptação? Então, é um pouco complicado. A gente estudou um pouquinho isso antes para não passar vergonha, mas mesmo assim a gente passou algumas, né? Porque, como você falou, tem algumas palavras que para nós no brasileiro, né, como eles chamam aqui o brasileiro, que é o português do Brasil, faz um sentido e para eles tem um sentido completamente diferente, né? Eu posso até contar umas historinhas aqui engraçadas para você ver como que algo que para a gente é tão comum, para eles é tipo uma coisa que não faz sentido nenhum, né? É, por exemplo, a Neisa, Neisa, a gente estava na escola e veio um rapaz convidado aqui para a escola dar aula um dia, o Alessandro Vilas Boas, e aí a gente comprou um chocolate Milka para ele. E o Milka aqui, que no Brasil é super caro, eu acho que é R$ 50 uma barra do Milka aqui, você paga quanto é que é, Neisa? 3 euros numa barra do tamanho da minha Grande, da cabeça, grande, é. imensa, e com milhares de sabores, de Oreo, de Oreo, né, que eles chamam de Oreo aqui, não é Oreo. Então, aí a Neisa falou assim, olha, a gente está te dando essa barra aqui, você pode voltar para o Brasil e pode abrir um negócio, pode vender essa barra de chocolate aí por 50 pilas, né? Que a gente tem mania de chamar dinheiro de pila É. aí, às vezes, né? 50 pilas. Só que pilas aqui é pinto. Então, Tipo, então, os, aquela... então os portugueses já olharam para ela assim, calma aí, vai vender no Brasil isso por 50 pintos, né? Tipo, ficou um negócio estranho, todo mundo parou, começou a rir. E a Neisa, vai, amor, você não ia orar pra gente finalizar a aula agora? Eu falei, Neisa, como é que eu oro agora? Que eu já sabia, né? Falei, tá todo mundo rindo, tá aquele clima aqui que você falou que ele vai vender isso por 50 pintos no Brasil. Então, assim, dependendo da região que a pessoa também tem a questão do sotaque mais pesado. Então, eu esqueci qual é a região agora, eu acho que é. Onde é que é, amor? O pessoal daquela região que fala bem. Que até os portugueses falam que tem problema de. Tem um pessoal aqui que está aqui De online, me entender. ajuda aí, de entender. Até os portugueses falam que tem um pessoal que eles não conseguem entender. Eu esqueci de onde é, mas é uma região aqui em Porto. É Açores, é isso? Açoriano? Eu não sei. Então tem um pouco. Hoje eu já consigo mais, né? O ouvido já adaptou, mas no começo. Aí, ó, Alentejo e Açores. É esse aí. O pessoal aqui mora, são amigos nossos que moram aqui. Então, eu já estou mais acostumado, mas até para o meu próprio estágio, quando eu vim, a pessoa que eu vim servir, ele é português, ele é natural português. Então, várias reuniões que eu fiz com ele, eu estava fazendo sim para ele, mas na verdade eu não estava entendendo nada que ele estava falando, né? Alguma das vezes aconteceu, ele falava uma vez, eu perguntava o quê, ele falava de novo, eu falava o quê, e na terceira eu já fico com vergonha de falar o quê de novo, aí você fala, não, não, sim, sim. E fica nisso, eu não sei até hoje o que ele falou, mas hoje eu já entendo 100% o que ele fala, não tem problema nenhum com isso, né? Então tem essa diferença no Brasil, português brasileiro, português Portugal, calcinha, eles chamam de cueca, qual é uma outra coisa? Cocô é cocó, não vou fazer cocô, vou fazer cocó. Banheiro, casa de banho, mais o que que tem? Tem uma também que é complicado, que para a gente é muito comum. Por exemplo, se você vier para Portugal, você fala assim, olha, eu queria trabalhar nesse lugar, mas quando você trabalha no outro lugar, faz um trabalho por fora. No Brasil nós chamamos de quê? Você faz Bico, né? um bico, né? O bico aqui em Portugal, meu amigo, é complicado. O bico aqui em Portugal, não tem crianças online não, né? É o sexo oral. Né? Então, se você chega para um português e fala, olha, eu queria trabalhar com isso, mas queria ter tempo para fazer um bico. O cara vai falar assim, você não trabalha nem aqui. Eu não quero você comigo, meu irmão. Você é doido, né? Aí o pessoal tá botando autoclismo, que é descarga, autocarro, é igual ônibus. Os portugueses todos estão ajudando aí, ó. Bacana, mas essa do fazer o bico é Essa é complicada, hein? horrível, cara. Você Essa é pode, horrível. você pode dar azar do cara gostar, né? E falar assim, opa, É, então vem trabalhar aqui. tá Você contratado. faz o bico aqui mesmo, que não tem problema. Poxa, tá doido. Ó, atacador, essa aqui também é totalmente diferente. Sabe o que é um atacador? Não, não sei. O É autocarro o, eu sabia, atacador é, não. é o cadastro.
Cadastro. Atacador. Eu tô Caraca. até hoje tentando entender por que disso, cara. Para amarrar o atacador. Atacador, telemóvel, celular, tem muita O coisa bem telemóvel diferente. é conhecido, bem legal. Vou aproveitar que a gente está no meio da live. Nossa, como é que essa live está passando rápido, cara. Quando o papo é legal, né? É descontraída, a live vai. Nem parece uma live, eu sei que eu estou entrevistando, parece mais um bate-papo familiar, né? Queria falar um pouquinho do projeto Gente Como Você, até para todos que estão nos assistindo, agradecer essa audiência aí. Eu estou com o Bruno Monjardim, teólogo, coordenador de uma escola ministerial. O Gente Como Você é um projeto de live social que tem como finalidade chamar pessoas de diversos segmentos, de experiências profissionais diferentes, experiências pessoais, projetos sociais como a gente já teve aqui nessa semana, para bater um papo, para divulgar a experiência, para passar informação para as pessoas, tá, gente? Essa semana a gente está encerrando com o Bruno. Semana que vem, na segunda, a gente tem o Rafael Heine, que é bacharel em turismo, instrutor de escalada, um dos melhores do Rio de Janeiro, certificado pela Guiperge. Teu irmão deve até conhecer o Fernandinho. Terça tem o Rudy Trindade, que você também conhece, Bruno. Isso. Rudy Trindade vai estar aqui, fotógrafo esportivo com capas nos principais jornais e portais. Na quarta-feira, a gente vai ter Vamos ter um Gente Como Você especial, exclusivo para agente de viagens, com sorteio de 1 semana de hospedagem com acompanhante em Porto Seguro. Vamos receber o Álvaro Paz, um dos caras mais influentes do turismo, acho que um dos que mais fizeram pelo turismo no Brasil. Na quinta, o Marcelo Rezende, que é da Consultoria e Eventos Turísticos, NMR, Consultoria e Eventos Turísticos, falando sobre as expectativas e novas tendências do turismo pós-pandemia. Na sexta, a gente ainda está confirmando quem vai estar aqui com a gente. Lembrando da nossa campanha do agasalho, não vou me estender mais, mas procure no nosso feed sobre a campanha do agasalho. E lembrar a todos que já perguntaram, essa live com o Bruno vai estar gravada no IGTV e vai estar também no nosso canal do YouTube. Queria mandar um beijo muito especial para a mãe do Bruno, minha madrinha, que eu amo de coração. Beth, um beijo, te amo. Que bom você estar aqui vendo a live do teu filho aqui. Minha mamãe. Bruno, tem a questão da diferença climática, né? Parece que Portugal é um país muito agradável, né? Faz muito sol, né? Mas, cara, quando esfria para sair de casa acho que até para ficar em casa é complicado. Eu não sei se você teve essa diferença para os Estados Unidos, porque a Califórnia, talvez o norte não seja tão frio quanto a parte de San Diego, ali, Los Angeles, né? Mas vocês sentiram essa diferença? Então, a gente sentiu um pouco. Lá na Califórnia, a grande diferença que nós tivemos, assim, pelo menos para a questão de dentro de casa, por exemplo, na Califórnia a gente chegou a pegar, né, em Celsius, né? Ele vem em Fahrenheit lá, mas até hoje eu não consegui acostumar. 2 anos lá eu continuava falando em Celsius. Mas Fahrenheit não funciona. Complicado. Então, assim, a gente chegou a pegar lá em Redding, na cidade onde a gente morava, 48 graus Celsius no verão, era muito quente, muito quente. E no inverno pegamos -4, -5. Chegamos a pegar, chegou a nevar lá. Uns 3 dias que a gente teve lá, que na nossa cidade onde a gente mora não neva todos os anos. Mas no ano que nós estivemos lá, nevou, então pegamos -5. Então, quando nós mudamos para Portugal, nessa região, pelo menos aqui de Lisboa, Cascais, que foi mais ou menos onde a gente sempre morou, passou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, nas mudanças que nós tivemos. O verão também é a mesma coisa, é bem quente, e o inverno também é frio. Só que tem um negócio, por exemplo, eu trabalhava ali quando eu vim, eu fazia o meu estágio, prestava o meu estágio em Sintra. E Sintra, ele fica perto da Serra de Sintra. Então parece que lá em cima vem um vento frio, cara, que Sintra tem um clima só de Sintra. Então, às vezes, eu olhava no termômetro lá, né, do celular para ver a temperatura, tava tipo 13. E eu sentia mais frio do que eu sentia nos -2 em Reading. Tipo, a sensação térmica sensação térmica, um vento frio, seco, não sei o que é. Que eu ficava dentro do escritório ali trabalhando, cara, com casaco, gorro na cabeça, gorro do casaco na cabeça e não dava jeito.
E uma das grandes diferenças, a questão do interior da casa, porque nos Estados Unidos é muito comum você ter o aquecimento central da casa e também o ar-condicionado central. Então ele lança o ar quente ou ar frio. Então dentro de casa é uma maravilha, porque tá no verão, você bota o ar da casa para frio. Então você entra em casa, todos os ambientes são refrigerados. É o banheiro, é a cozinha. Então você está cozinhando na cozinha, tá fresquinho. E no inverno a mesma coisa, você joga para botar o ar quente. Então, aqui não existe isso, pelo menos nas casas que nós ficamos. Não tem. O que eles têm muito ou aquele, como tem na casa do meu pai, do chão, né? Que o chão fica quente e aquece um pouco a casa. Ou eles têm uns de parede, que é a gás ou a óleo, enfim. Mas não é geral da casa. Então, você tem que botar em certos ambientes. Então, algumas vezes a gente chegou a passar um pouco de calor aqui, dentro de casa. Tivemos que comprar um aparelho de ar-condicionado portátil para botar dentro de casa. Um aquecedor para dentro do quarto. Meu pai, quando veio para cá, coitado, né? Meu pai deu aquele emagrecida boa, então ele falou assim, olha, não tá dando para ficar na tua casa não, Bruno. A gente teve que comprar um aquecedor imenso, que na casa que a gente estava antes dessa, o quarto que ele ficava, que era o nosso, não pegava sol direito. Então, meu amigo, aquele quarto era um gelo. Ele dormia com 3 edredons, igual bebê. Eu entrava no quarto e estava com o edredom só o olhinho para fora aqui, assim. Então, e a gente escuta muito falar que em diferença. determinadas regiões faz mais frio dentro do apartamento do que fora, né? Sim. Justamente por causa dessa diferença climática que você falou, da sensação térmica, né? Sim. E também se deve muito à construção, Paulo. Como Portugal é um país muito antigo, existem muitas construções ainda que não foram adaptadas. Então, elas não têm uma boa proteção climática, tipo, as paredes não são duplas, os vidros não são duplos. Então, você está dentro de casa congelando. O primeiro apartamento que a gente mudou aqui, as crianças ficaram doentes, tipo, quase que um mês seguido. Elas melhoravam, antibiótico nelas, daqui a um pouco piorava, antibiótico de novo, porque não tinha parede dupla, os vidros não eram duplos. Então, dentro de casa era um gelo absurdo, absurdo. E chão e piso frio também. Eles não costumam colocar, dependendo da casa, muito madeira ou carpete, como nos Estados Unidos tem muito. Então, às vezes, é piso frio. Então, meu amigo, é complicado. Isolamento térmico, essa é a palavra, Hugo, estava tentando lembrar. Isso aí, botou aí, me ajudou. O isolamento térmico. Algumas casas não tem muito bem isso. Então, se for uma construção mais antiga, às vezes você sofre com isso dentro de casa. Tanto o calor quanto o frio. Bruno, eu acho que teve uma explosão, né, de brasileiros solicitando dupla nacionalidade. Eu não posso nem falar porque eu sou um que estou solicitando, já estou com processo, né? Não para ir morar agora em Portugal, mas eu adoro, amo Portugal. Tava aí no meio da pandemia, tive que voltar, até atrapalhei vocês aí, porque eu fiquei lá na casa do meu pai. Nada, atrapalhou nada. Mas assim, essa explosão de brasileiros trouxe algum tipo de questão relacionada à xenofobia em Portugal? As pessoas começarem a verem, talvez, os brasileiros concorrendo com empregos que deveriam ser voltados para os portugueses? Você chegou a ver alguma coisa assim, não? Então, quando nós mudamos para cá 2 anos atrás, o que nós ouvimos foi que houve uma leva de brasileiros que vieram e que fizeram algumas besteiras aqui. Pegavam um empréstimo nos bancos e depois voltavam para o Brasil e não pagavam. Até dentro da própria área da igreja, que é onde eu trabalho, dentro dali do corpo, né, da igreja, pessoas que vieram, foram para as igrejas, pediram ajuda, as igrejas ajudaram. Quando ajudaram, os caras iam embora, voltavam para o Brasil, largavam a igreja lá, ou pediam para trabalhar na igreja. Alguém abriu um espaço para o cara trabalhar na igreja, falou, eu sou pastor e não sei o que e tal. Botavam a pessoa dentro da igreja, o cara ia fazer uma bagunça, roubava dinheiro ali ou aqui, depois ia embora. Então, o que eu ouvi foi que houve uma leva de brasileiros que veio, que fez muita besteira, o que gerou um certo preconceito de alguns portugueses, sim. Né? Quando eles já veem que você é brasileiro, não todos, não quero generalizar, falar que é uma coisa de Portugal. É de algumas pessoas que provavelmente sofreram com isso, então estão machucados ou o que seja,
que quando vê que você é brasileiro, muda um pouco o tratamento, né? Quando a gente tentou alugar a casa aqui, a gente sofreu alguns problemas. Quando as pessoas viam que a gente já começava a falar o brasileiro, né? O português do Brasil aí, já mudava o tom de voz, já tipo, olha, então, não, acho que não vai dar certo, e pedia documentar mais, que tipo, pedia, em vez de só um cheque calção, queria 3, 4, achando que a gente ia dar golpe neles, né? Então, houve sim um pouco, não sei muito bem como está hoje, porque a gente já está mais adaptado. E uma coisa que um próprio português me falou, e a gente tem vivido um pouco mais isso, então tem ajudado um pouco, é que o português, primeira coisa que ensinaram para a gente olha, você precisa, o português, se você já chegar falando, que nem às vezes o brasileiro faz, e não, olha, então, precisava saber disso ou daquilo, não, você, com licença, boa tarde, olha, então, porque senão eles já começam a conversa chateados com você. Então a gente já veio bem devagar, assim, estamos num país novo, então a gente chegava com a voz mais mansa, olha, com licença, boa tarde, e muitas vezes a gente sofreu aquele certo preconceito que eu tinha falado antes. E aí um próprio português falou para mim, Bruno, um problema é que nem todos os portugueses, mas muitos, quando eles veem que eles crescem para cima de você, por qualquer que seja o motivo, e você abaixa, eles montam mais, né? Então, vai no mesmo tom com ele, né? Não precisa ser grosso, mas vai no mesmo tom. E é uma coisa que a gente tem feito então, assim, tem ajudado um pouco, sabe? Às vezes a gente começa a falar, a pessoa começa a aumentar o tom de voz comigo, eu falo, com licença, olha só, eu não estou gritando, então não sei porque você está gritando. Não, mas eu também não estou gritando. Não, você está gritando sim. Olha o seu tom de voz, olha o meu. Não, não quero, não sei. Aí ele começa a baixar, porque ele vê que ele não pode. Então isso é uma coisa que tem ajudado um pouco. Mas tem um pouquinho, sim. Eu senti. Não sei se é geral de todos os brasileiros. Eu tive amigos que falaram que não sofreram. Vai ver que eu tenho cara de bobo, né? Vai ver que é isso. Mas eu sofri um pouquinho, sim. Em relação à turismofobia, que nem ocorreu em Barcelona, Barcelona estava com muita gente, o turismo completamente descontrolado, questões mais de políticas públicas, não estavam sabendo receber os turistas e a população se revoltou. Eu, pelo menos as 2 vezes que eu tive em Portugal, fui muito bem recebido em todos os lugares. Olha que além de procurar os grandes centros, eu ia em vilas, né, parava para conhecer. Nossa, assim, como turista fui muito bem tratado em Portugal, todos estão de parabéns. Assim como a infraestrutura pública que eu ia te perguntar para poder informar as pessoas, né? Saúde, você já me falou que funciona muito bem, a educação pública também. Transporte, nem se fala, né? Funciona muito bem o transporte público em Portugal. A saúde, me desculpa, a saúde você não comentou, não. Você comentou sobre educação pública. A saúde pública funciona em Portugal? Sim, então, a saúde aqui pública funciona, mas de uma forma um pouco diferente que a gente está acostumado no Brasil. Então, você, por exemplo, você vai chegar lá, dependendo do caso, do que for, você vai ser... primeiro você tem que ver qual área que você mora. Então, você vai ser indicado para ir para tal... tipo, não é hospital, né? Eu esqueci o nome que eles dão aqui. É como se fosse um pequeno hospital ali que vai te receber, que tem alguns médicos ali que vão te Unidade receber. de pronto atendimento, como se fossem as nossas UPAs aqui. Mais ou menos isso aí. Então, você vai ser indicado para essa área que fica perto da sua. Então, você vai lá. Então, se for uma coisa assim, olha, eu estou espirrando e estou um pouco constipado. Eles vão marcar com você, às vezes, assim, então, olha, você pode voltar, tipo, se você for na segunda, eles às vezes vão mandar você voltar na quarta. Porque tem muita gente. Portugal teve uma entrada de gente muito... Centro de saúde, a Suzana respondeu aí. Então, como teve muita gente entrando em Portugal, ficou um pouco sobrecarregado o sistema de saúde público de Portugal, o que não quer dizer que eles te tratem mal quando você entra. Não, você é bem atendido, mas às vezes há essa coisa que no Brasil, às vezes você espera uma fila 1 hora, ou você já é atendido. Aqui, às vezes, você vai ser atendido daqui a 2 dias, se não for algo sério. Se for algo sério, você vai para emergência, você já é tratado na hora. Há essa diferença. Mas funciona bem sim. Todas as vezes que nós fomos super bem tratados. O problema foi sanado. Enfim, não tivemos problema. Então, até do que eu posso dizer de experiência própria, funciona assim, bem, bem legal. Diferente do Brasil, mas não funciona mal. Lembrando quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir, que nós estamos falando do sistema de saúde para o português, para Sim.
A pessoa que tem ou dupla Sim. nacionalidade, que é o caso do Bruno, ou para o português nato, né? O turista que vai visitar Portugal, ele é obrigado a ter um seguro de viagem, porque Portugal faz parte do Tratado de Schengen. Então não vá visitar Portugal sem seguro viagem, até porque você pode ser barrado na entrada. Você pode nem entrar. E exige um seguro mínimo de 30 mil euros, né? Deixando claro que às vezes as pessoas podem pesquisar esse vídeo depois para ter informações e achar que não, ela pode ir para Portugal para tentar a vida lá, mas ela está como turista, ela não tem um visto de trabalho, o que a maioria faz, entrar com visto de turista, né? E acaba procurando um posto de atendimento, um centro de saúde, pode ser que não seja atendido. Bruno, eu vi que você está trabalhando como coordenador ministerial, né? Escolar Uhum. ministerial. Sim. Conta um pouquinho agora do que você faz aí em Portugal. Então, hoje eu trabalho nessa escola, né, na ISSM, e como eu falei, é uma escola ministerial para quem quer se voltar para o ministério. A única diferença é que algumas pessoas às vezes confundem com uma escola de teologia, que seja, né? Nós não somos uma escola de teologia que vai ensinar somente a Bíblia, ou vai estudar o grego, o hebraico, a história da igreja. Nós temos não sei se eu posso usar esse termo, mas uma pegada, né? Uma vertente um pouco mais voltada para a ação. Né? Nós entendemos, por isso que o nome também, o nome já diz sobrenatural. Nós acreditamos que aquilo que nós lemos na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia e vemos os milagres, os sinais, as maravilhas, Jesus curando as pessoas, os apóstolos vivendo milagres, nós acreditamos que isso ainda é para hoje. Que o mesmo Jesus de ontem, o mesmo Deus de ontem é o de hoje, sempre vai ser o mesmo. Que os dons não cessaram. Né? Então, o que nós queremos ativar nessas pessoas que estão fazendo essa escola, nós queremos ativar a mentalidade deles para entender que isso ainda está à disponibilidade deles. Então, a escola foi criada para isso, para que essa geração não seja uma geração cessacionista, que acredita que os dons acabaram ou cessaram, mas seja continuacionista. Olha, os dons continuam para hoje, são para a igreja. Então, as igrejas não são só para os pastores ou para você ir ouvir uma palavra, sentar sua bunda lá por 2 horas, ouvir uma palavra, ouvir um louvor e voltar para sua casa. Mas é para você ir para lá, ser equipado, entender quem você é, que você também é importante dentro dessa cultura de reino, vamos chamar assim, da igreja, do reino de Deus, que o papel do pastor não é o único, que você também tem um papel importante nessa história. Então vá para a rua e viva isso. Né? Então nós fazemos evangelismo, que é ir para a rua, orar pelas pessoas, falar de Jesus para as pessoas, orar por cura, para a gente ver as pessoas doentes, a gente ora pela cura delas ali naquele momento. Nós fazemos também ativações para a questão, como eu falei, né, dessa mudança de mentalidade, para que as pessoas entendam. Então, é uma escola de 9 meses, ela começa normalmente em setembro e vai até maio. As aulas são de terça a sexta, de 9 da manhã a 1 da tarde, para que as pessoas possam fazer um part-time também, né, e pagar as escolas e suas contas, possam trabalhar após a escola. Mas é uma escola voltada para isso, para a questão ministerial e mais especificamente para ativar essa questão do sobrenatural nas pessoas. É uma escola pública, uma escola privada, um curso pago, tem uma faixa etária para fazer, tem um pré-requisito para fazer o curso? Sim, então, não é uma escola pública, é uma escola paga, e pré-requisito de idade não há. A partir do momento que você tem idade para assumir o compromisso de estar na escola, mesmo que você seja menor, se for uma pessoa menor, o pai precisa falar, não tem problema, eu quero que meu filho esteja, mas pode ser da idade que o pai libere até 90, 100, cento e tantos anos de idade, não há idade, faixa etária específica. Tanto que nessa turma nós tivemos pessoas de 19 anos, acho que 20 anos, e tivemos pessoas com mais idade, né? Eu não lembro agora qual a idade do mais velho da nossa turma, mas tivemos pessoas de mais idade. E pré-requisito, o único pré-requisito que a gente pede é que a pessoa venha com fome de Deus para saber mais, né, para viver mais, para aprender, porque é isso que a gente quer. A gente não quer pessoas capacitadas, né? A gente não quer andar com os melhores, a gente quer andar com aqueles que querem ser os melhores. Né? A gente quer andar com as pessoas que
porque existem coisas que se aprende, coisas que não se aprende. O caráter é uma coisa que não se aprende. Né? Agora, se você quer aprender a palavra, é só ler a Bíblia, você estuda. Você quer aprender a orar para alguém, você vai, você começa a orar. Então, nós queremos andar com esse tipo de pessoas, pessoas que podem ser as piores para a sociedade ao redor delas, mas que Deus olha para elas e fala, cara, foi o que Jesus fez, né? Pegou um cobrador de impostos, um pescador que não sabia falar, pegou os piores da sociedade e se transformou nos 12 que mudaram o mundo, dividiram a história, né? Então, é isso que nós queremos. Nosso pré-requisito é esse, que as pessoas queiram mudar a história. Não precisa ter um nível de conhecimento do cristianismo para fazer o Não, curso. não. Basta ela estar aberta, porque ela vai aproveitar o curso da mesma forma como alguém que Sim, tem um conhecimento sim. da Bíblia maior. Sim, sim. Nós tivemos pessoas esse ano que já têm ministério, já trabalham com isso há anos, e tivemos pessoas que ah, se converteram há pouco tempo, né? Se converteram assim, entraram para a igreja, né, há pouco tempo. E eu vou te falar que o crescimento da pessoa que entrou há pouco tempo, para mim, foi maior do que o da pessoa que já estava há muito tempo. Eu vi um crescimento em Ah, todos os alunos. Mas porque é uma coisa bem diferente. Eu acho que uma coisa que meu pai sempre falou para mim, Bruno, quando a gente estava no Brasil, aí ele falava: às vezes as pessoas prezam muito pela faculdade. Eu vou fazer a UF, porque é pública, tem nome. Eu vou fazer Harvard, vou fazer aquilo. E às vezes o cara que está na Veiga, todo mundo, Veiga, Gama Filho, sei lá, que seja. É uma escolinha qualquer aí. Meu pai sempre falou: quem faz a faculdade é o aluno. O cara pode estar em Harvard e ser um vagabundo e não estudar, vai sair de lá pior do que entrou. E o cara que está na Veiga, ele pode entrar, vai estudar lá, e quando chegar em casa vai estudar mais, e depois vai estudar mais, e vai ser um excelente profissional. Então, eu acredito que no reino é a mesma coisa. Quando eu digo reino, é dentro desse contexto de igreja, de reino de Deus, e não reino de Deus quando a denominação, né? uhum. Mas aqueles que têm fome são os que crescem. Aqueles que querem mais comer são os que crescem, né? Então não se trata de conhecimento, se trata de um coração ensinável. Aqueles que têm um coração ensinável são os que mais crescem. Esse é um problema. Às vezes você chega com muita bagagem nas costas e acha que não precisa de mais nada. E aí Jesus não tem espaço, Deus não tem espaço para te ensinar nada. E aí você se torna o que? Autossuficiente. Então nós queremos pessoas que sejam humildes. E humilde não é pensar menos de você, né? Eu sou um pobre coitado, não sei nada, mas é pensar menos em você, né? Então nós queremos pessoas assim, que pensem menos nelas e entendam que elas precisam crescer e se doar para isso. Então o pré-requisito é esse: vem com fome, vem com sede de aprender, porque o prato está posto, a mesa está posta. E É precisa isso. descobrir, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tem Jesus no coração, né? Ela tem o Sim, reino dentro dela, mas não foi descoberto, sabe? Não sim, abriu. E talvez, pelo que eu estou entendendo, o curso tem essa função também, de também. repente, desabrochar essa questão, a questão do reino de Deus, a questão de Jesus presente dentro da pessoa, né? Por Sim, isso a sim. questão de não ter um pré-requisito. Basta Não. realmente estar pronto para. É isso. Legal, Bruno. Muito bacana o seu trabalho em Portugal. Gostei muito dos esclarecimentos que você passou para todos. Quero deixar aí à vontade quem tiver alguma pergunta para fazer para o Bruno, enquanto eu faço aqui as considerações finais, né? Lembrando que o Gente Como Você é um projeto social de lives, então fiquem à vontade. Quem quiser participar, quem tiver um assunto, não precisa estar no Brasil, não precisa ser do Rio de Janeiro, já me perguntaram isso. Já teve live com gente de San Diego, já teve live com Brasília, São Paulo. Quem estiver aí em Portugal, quiser falar alguma coisa, pode mandar um direct para a gente, Bruno. Pode falar para as pessoas que queiram alguma causa, né? Mas eu vou ter. As pessoas que vão visualizar são daqui de Portugal. Legal, você tem um projeto social que você quer divulgar? Vamos nessa. Manda um direct para mim, Sim. a gente bate um papo, conversa e fala sobre o tema. Lembrando, a campanha do Agasalho do Gente Como Você vai até dia 1º de julho. Manda um direct para a gente vai fazer coleta 4 de julho e mais 2 sábados até 1º de agosto, podendo doar cobertores, qualquer tipo, até para animais. A ONG Anjos Peludos, que a gente entrevistou na segunda-feira, está precisando de doação.
casacos, mantas, cobertores e cestas básicas e material de limpeza, tá? Manda um direct pra gente. Bruno, a Gláucia aqui pergunta como você vê a religiosidade hoje no mundo. Sim. Primo, deixa eu só falar, tem uma amiga minha que está aqui, é Vivi. Vivi, ela mora aí no Rio também, e eu, Vivi, ajuda o Paulo com essa questão aí dos agasalhos. A gente não está aí, mas a Vivi conhece muita gente, temos muitos amigos em comum. Vivi, se puder dar uma força pra gente aí, tá bom? Nisso aí, questão dos agasalhos, que bacana, muita qualquer gente que a gente coisa. conhece, tá, Vivi? Ajuda ele aí, depois entra, manda um direct pra ele, eu vou conversar com ela. Tá bom? Legal, Queria estar aí legal. para poder ajudar mais, mas a Vivi vai representar bem. Léo também. Então, Bruno, como você vê a religiosidade hoje no mundo? Então, para mim, a religiosidade, quando às vezes a gente fala sobre religiosidade, até por isso que eu falei antes, religião não em algo ruim, porque para mim o termo religiosidade é quando nós pegamos a Deus. E quando eu falo Deus, eu não quero falar de denominação, evangélico, católico, etc. Deus, o Criador dos céus e da terra, e nós tentamos colocar ele dentro de uma caixa. A religiosidade é uma caixa. Eu lembro que eu vi uma arte no Facebook que, cara, aquela arte para mim representa a religiosidade. Era um oceano, dentro do oceano tinha um aquário, um potinho pequeno de vidro, né, um aquáriozinho pequenininho, e um peixe dentro do aquário e o aquário dentro do oceano. Isso é religiosidade. Existe um oceano aberto para você que Deus criou e nós queremos viver dentro desse aquário, que é o que a igreja disse para nós. E é engraçado porque é o que as igrejas muitos tempos quiseram fazer, fazendo só os cultos em latim, porque ninguém entende latim. Então, o que eu falo é verdade. Então, ninguém conseguia ler a Bíblia, até Lutero começar a traduzir a coisa toda e botar isso para o povo. Então, a religiosidade é isso. É quando nós entendemos que nós temos uma verdade absoluta e tudo aquilo que sai dessa verdade absoluta é heresia ou não presta. Né? Enquanto existe uma Bíblia inteira aqui que você pode pegar e ler. E isso é vida, isso é a palavra viva. Né? O que passa disso aqui, as pessoas já começam, olha, heresia, etc. Então, a religiosidade hoje no mundo existe, não é só em Portugal, não é só no Brasil, existe em todos os lugares. Aonde tiver pessoas, vai ter religiosidade, porque a religiosidade não vem de Deus, vem de pessoas que querem controlar o incontrolável, o vento que sopra para onde quer. Né? Aí se torna a religiosidade, um pastor que dita as regras, um padre que dita a regra, seja quem for o líder que quer ditar as regras. E esquece que Deus que é o Criador, não ele. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio, o homem quer tomar de volta para ele. Se Deus me deu o livre-arbítrio, então ele não quer ter o controle, então quem tem o controle vai ser eu. E aí ele gera religiosidade dentro das igrejas e das religiões em si, em gerais. Então existe em tudo que é lugar. Beleza, Bruno. Bruno, tem outra pergunta aqui, mas infelizmente o Instagram já me mandou o reloginho aqui. Já mandou? 1 minuto e 40, já mandou. Olha, gente, tenho certeza, as perguntas que o pessoal começou a fazer pergunta agora, mas manda pelo direct pro Bruno, que o Bruno, tenho certeza que ele vai responder todo mundo, não tenho dúvida. Bruno, gostaria de agradecer muito pela sua participação, seus esclarecimentos, seu conhecimento. Eu acho que a gente tinha papo aí para mais 1 hora de live, mas infelizmente está correndo, e aí já são quase 11 horas, 23 horas, né? E já está na hora de deitar com a família. Beijão, Bruno, você tem 1 minuto para deixar uma mensagem para todo mundo que nos assistiu e que vai nos assistir depois no YouTube. Legal. Então, gente, eu quero dizer uma frase que eu tenho dito durante esse tempo de Covid, que a cruz é maior do que o Covid. O que Jesus conquistou para nós naquela cruz é maior do que essa doença tem tentado tirar de nós. Quando Jesus ele foi naquela cruz, ele não levou só os nossos pecados, mas ele levou também as nossas doenças, as nossas dores, tudo naquela cruz. Então, eu quero que você convidar todos, seja se você é crente ou não, olhe para o que Cristo fez por você. Ele levou as suas dores e as suas enfermidades na cruz. Não ande em medo, porque quando você anda em medo, você empodera aquilo que você tem medo.
mas confie que existe alguém que está olhando por você e que ama a sua vida. E essa pessoa é Jesus, né? E eu não estou falando de religiosidade ou de religião, estou falando de quem morreu por você, quem dividiu a história antes e depois dele, né? Essa pessoa te ama, morreu por você, e ele quer que você tenha uma vida completa, não uma vida em medo, tá bom? Faça um ato de amor, espalhe um ato de amor mais do que o Covid se espalhe.